professora. A nossa equipe é composta por Artemisia, Diene, que sou eu, Tainara. E como o tema é para todos, né? É comum, que é a resolução de problemas nas aulas de matemática. O que é que eu posso destacar sobre o tema? E algumas pesquisas feitas, né? Algumas leituras eu fiz. O que posso destacar é que atualmente, né, a tendência das propostas educacionais é promover aos alunos a possibilidade de participar ativamente da construção do seu próprio conhecimento. Aí, sendo dessa forma, né, o ensino-aprendizagem da matemática, através da resolução de problemas, é concebido como uma metodologia alternativa, que visa, né, a um trabalho centrado no aluno e por isso pode levá-lo a construir um conhecimento matemático através da resolução de problemas. Nesse processo, né, o papel do professor é orientar e supervisionar o trabalho dos alunos e formalizar as ideias construídas, né, ao seu final, que vem a questão das etapas, né, que esse artigo visa essa questão do professor não só simplesmente colocar, chegar em sala de aula, lançar um vasto questões para os alunos responder, só que de forma assim que o aluno percebe que é só para passar tempo, questão de mecanizar, de robotizar ele para resolver aquela situação. O que a gente percebe por meio da que a gente se baseou no nosso trabalho, por meio das observações, né, que a gente fez e, nos estágios, principalmente no fundamental, que o professor chega, talvez não planejou sua aula, né, não estudou um pouquinho sobre o assunto, e chega e lança aquela questão para o aluno, sem criar um vínculo com o aluno, sem antes despertar a curiosidade do aluno, sem que esteja um contexto histórico a questão, né? Porque, assim, a matemática, ela tem todo o seu contexto histórico. E a gente viu que eu também, semana passada, a gente terminou um trabalho também, questão do projeto, né, de TCC, e o meu tema é falando da história da matemática, né? Ela tem toda a sua história, tem toda uma contextualização, e isso daí o professor às vezes esquece, né? Ele é tão habitolado a trabalhar com quantidade, 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 que às vezes esquece da qualidade, né? Da qualidade do que ele pode proporcionar para o aluno. E este trabalho, ele visa isso, de abrir o olho do professor, que ele ali, ele é norteador, vai ser o orientador daquelas crianças, daqueles adolescentes, né? E para que eles, né, tenham o seu próprio caminho de resolução das questões dos problemas nas aulas de matemática. Aí, assim, é de fundamental importância que ele previamente, né, conheça, pesquise, né, sobre algumas abordagens de alguns estudiosos, falando sobre algumas etapas da resolução, que não é simplesmente chegar e passar para aquele aluno. Isso também pode ser até um caso de que a matemática não esteja dando certo, né? Porque o português, por exemplo, eu já fui professor do quinto ano, eu tenho essa experiência, né? Tem todo um ritual, né, para chegar até naquele conteúdo. E a matemática também tem. Só que o que a gente percebe é que muitos professores vão para o lado mais fácil para o professor e não pensando no aluno. E é uma coisa que a gente deve pensar, né? E repensar todo dia. Porque quando a gente faz um plano de aula, a gente não deve pensar na gente, deve pensar no aluno. E às vezes a gente planeja bem direitinho,
quando chega na execução, a gente tem que criar nova estratégia de aprendizagem na hora ali, né? Porque a aprendizagem não é igual para todo mundo, assim. Eles não vão conseguir pegar um conteúdo todo mundo igual, não, né? O professor tem que ficar criando estratégias, tem que criar aquele vínculo, né? Porque eu gosto de falar baseado em algumas experiências, né? Como eu falei anteriormente, né? No quinto ano, a matemática do quinto ano, ela é toda trabalhada, informações, na resolução de questões, o professor não vai de imediato pedir para eles calcular aquela situação, problema, vai segundo o roteiro, né? Vão fazer a leitura, vão fazer a compreensão, aí vamos lá destacar os elementos, as informações, aí vai todo naquele ritual, né? Que o aluno consegue, né, por si só, criar seu próprio plano de execução e executa e obtém o resultado. Aí vem novamente o papel do professor, né? Que é revisionar junto com ele, dar aquela revisão junto com ele. Então, o ensino da matemática também deve acontecer assim, por etapas, né? E também de forma interdisciplinar, porque a matemática ela requer muita compreensão, né? Aí o aluno não consegue fazer uma leitura, né, que compreenda, porque às vezes não quer dizer que compreende, né? A pessoa lê super bem, mas não compreende, não consegue enxergar a maneira de resolver uma situação, um problema matemático. Aí vem a figura do professor novamente, né, com estratégias metodológicas alternativas que visem, né, o melhor para o aluno. Então, vamos lá, nosso trabalho visa, né, esse trabalho aborda a resolução de problemas nas aulas de matemática, sendo dos caminhos de aproximação ou interação, como eu mencionei, né, anteriormente, professor-aluno, que exige um bom desempenho, inovação de estratégias, metodologia diferenciada e conhecimento de forma prática e teórica em relação ao docente. Não quer, o professor ele pode ser conhecedor, né, de, da, de toda a teoria, mas o que faz a diferença é a sua prática, né? Porque às vezes não uma forma de falar simples, né? Uma forma de repassar aquilo tudo delicadamente, aí que O vai áudio tá fazer a baixo, diferença eu acho que não tá não. da aprendizagem. E os alunos, né, eles gostam mais dessa questão da relação que o professor fica com o aluno, do interesse do professor pelo aluno. Né? E eu acredito que é dessa forma, né, e é dessa maneira que a matemática vai começar a despertar, né, porque a gente sabe que muitas pessoas têm preconceito com a matemática. É só uma questão de como ela foi trabalhada ao longo desse tempo. Porque a gente pode ver que ela vem evoluindo, né? Começou naquela forma tradicional, total, ao longo dos anos, foi ganhando, né, novos estudos, foi ganhando novo espaço. E também, assim, o professor deve mostrar também é a fundamentação da matemática, para que é que ela serve, né, onde é que ela está inserida. E isso daí vai proporcionar ao aluno, né, a um pensar, um autocrítico, um aluno que seja capaz de ter suas próprias opiniões, seja capaz de criar suas próprias metodologias de. Então, tudo isso daí, isso falado que a gente está apresentando no artigo, é de extrema importância para nós, futuros professores de matemática, e para nós, educadores, né? Que não só na matemática, mas em todas as áreas, né? Que o professor trabalhe dessa forma, seguindo, né, passo a passo, aproveitando que o aluno já sabe
e inserindo novas informações. Aí, para complementar aí, vamos dar sequência, né, com a nossa colega Artemisia. Ela demonstrou no artigo Artemisia não, aliás, a Tainara, né, que ela fez uma pesquisa sobre teórico e vai abordar alguns assuntos importantes. Bom, no artigo, a gente, primeiramente, destacou os primeiros registros da resolução de problemas. Desde a antiguidade, já havia um registro de como resolver os problemas. Os primeiros registros eles tiveram início quando o papiro de Hind ou Ames e o papiro de Moscou, eles já continham problemas de matemática, que foi resolvido pelo escriba de Ames em 1650 a.C. E ao longo dos anos, no decorrer dos anos, o foco no ensino da matemática ele foi transformado em diversas ações. Podemos observar no slide que nos anos 60 houve o movimento da matemática moderna, que foi o planejamento metodológico voltado para o ensino da matemática, que foi por meio do formalismo, da estruturação dos fundamentos da matemática, que foi através da repetição e memorização dos conceitos. Já nos anos 70, houve um movimento contrário à matemática moderna, que foi voltada para uma metodologia relacionada às investigações sobre os problemas, sobre a resolução de problemas. 10 anos depois, na década de 80, várias novas estratégias foram realizadas para a resolução de problemas. E durante os anos 90, que se estende até hoje, novos contextos são realizados para se resolver um problema de matemática. Temos também que, a partir dos anos 90, começou a surgir novas metodologias educacionais. A principal delas foi a Lei de Diretrizes e Bases, do ano de 96, que abordou e aborda a relevância social, atentando para o desenvolvimento do aluno. De acordo, a gente também destacou, pelas diretrizes curriculares estaduais, que a resolução de problemas ela é usada como uma ferramenta para despertar a curiosidade e a criatividade do aluno. Então, segundo as diretrizes curriculares, cabe ao professor assegurar um espaço de discussão na qual os alunos pensem sobre os problemas que irão resolver. Eles têm que elaborar uma estratégia, apresentar as hipóteses, fazer o registro da solução encontrada e quais recursos eles utilizaram para chegar ao resultado. Temos também os parâmetros curriculares nacionais, que, levando nesse mesmo sentido, eles destacaram que a resolução de problemas é um método de ensino da matemática que direciona a aprendizagem do aluno, porque fornece conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas para serem aprendidos. O método de George Collier ganhou também muito destaque na resolução de problemas, porque ele destacou 4 etapas para que o indivíduo possa realizar na resolução de problemas. A primeira foi a compreensão do problema, onde é necessário o aluno ler o problema com atenção, com o objetivo de identificar o que se pede no problema, quais os dados, as condições, e se é possível fazer, por exemplo, uma figura, um gráfico, um esquema, para poder estimar a resposta. A segunda etapa foi a elaboração de um plano, que é fundamental para que o aluno ele construa a sua estratégia de solução, seja um esquema, como na etapa anterior, fazendo a conexão dos dados com a incógnita, identificando qual é o plano que ele pretende fazer para resolver o problema. A terceira etapa é executar esse plano, ou seja, o aluno deve verificar cada passo que ele já realizou para ver se consegue, de fato, realizar o problema, solucionar o problema. E a última etapa é a verificação ou retrospectiva, onde o aluno deve observar se a solução, os argumentos que foram utilizados, os resultados satisfazem o problema.
No nosso livro didático, esse método de Jorge Polya, ou Polia, ele é abordado como um termo heurístico, porque Jorge Polya, ele admitiu a definição do termo heurístico como um âmbito específico da atividade matemática. E, por último, a classificação de problemas segundo Bootes. Bootes classifica os problemas em 5 categorias. A primeira categoria são os exercícios de reconhecimento, onde o aluno ele precisa reconhecer o que aprendeu, lembrar de definir ou declarar instruções para resolver o problema. A segunda categoria são os exercícios de algarismo, que, como o próprio nome já diz, precisa de um algoritmo para resolver o problema. A terceira categoria são os problemas de aplicação, que são os conhecidos problemas tradicionais, né? Que é preciso o aluno expressar através de diferentes números, algoritmos, e usar símbolos para resolver o problema. Já o quarto são os problemas de pesquisa aberta, que são os problemas que afirmam que nenhuma estratégia é necessária para se chegar na solução. E, por último, o quinto tipo de problema que Bootes classifica são as situações problema, que são os tipos de situações que exigem identificar no próprio problema o que achar da solução para melhorar, em que aspecto da solução é possível para melhorar a solução. Agora, a Artemisia vai dar continuidade. Bom, no que confere, né, as questões da OBMEP que deveriam ser escolhidas para serem apresentadas no artigo, eu utilizei o seguinte critério. Por ser as duas questões escolhidas, né, são questões que não possuem uma fórmula pronta que deve ser seguida para poder alcançar a sua resolução. E aí, como mencionado aqui na explicação da Tainara agora há pouco, é de suma importância o uso do método de Polya, ou Poly, que consiste em compreender o problema, planejar a resolução dele, né, executar esse plano e examinar a solução, se condiz com o que está sendo procurado, né? Então, vamos à primeira questão. Pronto, aqui na primeira questão, né, logo, a primeira coisa, né, vai ser compreender o problema, e a gente vai compreender ele através da leitura. E aí, realizando a leitura da questão, a gente vai aqui para as soluções possíveis. Coloquei duas propostas de resoluções, né, como foi pedido, e aí a gente pode observar aqui que vai ter uma diferença muito grande entre elas. Pronto. Vamos voltar aqui para a questão. A questão diz: Janaína quer escrever os números 1, 2 ou 3 em cada uma das casas do quadriculado ao lado, de modo que cada coluna e cada linha tem os 3 números diferentes. Ela já começou a preencher o quadriculado escrevendo uma casa indicada na figura. De quantas maneiras diferentes ela pode terminar de preencher o quadriculado? E essa questão ela é um problema de combinatória, né? O assunto dela. E apresenta um conjunto de possibilidades composto por elementos finitos. Ela exige do aluno um certo domínio da lógica matemática para analisá-las. E aí, na resolução 1, como mostrei, né, aqui, nessa primeira proposta de resolução, podemos observar que houve um preenchimento de letras, aliás, um preenchimento com números, né, os possíveis números. E já na resolução 2 foi um preenchimento com as letras. E a gente vê a diferença. Não está nem só aí na questão de um ser testado com os próprios números e outro com as letras, mas também está no desenvolver de toda a questão, na forma como se foi pensada. E aí essa questão, né, segundo as classificações elencadas por Bootes, como a Tainara mencionou,
ela é classificada como problema de pesquisa aberta, ou seja, né, já que ela não tem uma fórmula que deve ser seguida, né, como, por exemplo, não é a partir da fórmula de Bhaskara que a gente vai conseguir resolver essa questão. Ela é uma questão, esse é do tipo de questão que vai precisar muito da do raciocínio lógico do aluno. E aí está a importância de desenvolver esse raciocínio, de quando a gente está em aula, a gente propor aos alunos que eles consigam fazer por si só as questões, porque quando entrar em contato com um tipo de questão como esse, e aí não souber desenvolver sozinho um método que possa ser utilizado para solucionar uma questão, né? E aí fica difícil. Aí por isso é a importância da gente deixar que os alunos criem seus próprios caminhos, seus próprios métodos. Vamos aqui para a questão 2, né, que foi colocada aqui no artigo. Paulo fez cálculos usando os números de 5, 6, 7, 8 e 9, exatamente uma vez cada um. Ele somou 3 deles e subtraiu. Dessa forma, a soma dos outros dois. Qual dos resultados abaixo ele pode ter obtido? E aí, novamente, de cara, a gente vê que não é uma questão que a gente pode utilizar fórmulas para resolver, né? Olhando aqui as resoluções colocadas. Na resolução 1, a gente vê mais um pensamento, né, escrito, porque não é uma continha básica. E aí vai justificando por que, que não é alternativa A, por que, que não é alternativa B, nem C, e aí justifica a resposta correta. Ou seja, é uma resposta escrita através das conclusões, né? Através dos pensamentos. Não é uma resposta feita uma continha, como se faz uma conta de mais, de multiplicação. Já na resolução 2, a gente vê aqui que essa resolução foi a minha forma, né? Que eu coloquei aqui, né? A segunda forma de resolução. E aí eu coloquei uma resolução onde a gente faz todas as combinações possíveis. Porque, assim, eu já vi muitos alunos que, quando pegam questões desse tipo, ficam testando. É o famoso teste, né? Ficam testando as respostas. E aí, por isso que eu coloquei nessa resolução 2 um método que utiliza fazer todas as combinações possíveis e aí até encontrar a resposta. Só que a gente sabe, né, que esse tipo de resolução ele é um pouco mais trabalhoso para uma questão mais complexa, por exemplo. E aí utilizou, né, de possibilidades e aí podemos concluir que na resolução 1 foi uma resolução mais direta, e já que na resolução 2 foi mais testes, né? Pronto, agora a gente vai aqui para as nossas considerações finais. Eu vou iniciar aqui as minhas dão seguimento. Esta disciplina foi de extrema importância para a nossa formação quanto futuros professores, pois nos faz refletir o quanto é necessário buscar, eu acho que essa é a palavra, buscar compreender nossos alunos, como disse a Diene na introdução, né? Que nem todos têm o mesmo ritmo de aprendizagem, por isso a importância de buscar compreender cada um para propor de forma buscar propor de forma mais homogênea, né, um aprendizado mais significativo para eles. E dispor para nossos alunos, mais do que uma aula de 50 minutos, mas proporcionar realmente um aprendizado significativo e prazeroso. Aí, puxando aí Agora a também, né, Diane dá seguimento. queria ressaltar que assim, uma das grandes metas, né, do ensino da matemática é torná-la ela um instrumento de análise e intervenção na vida real, né? Trazer, né, fazer com que o aluno perceba isso, né, que a matemática faz parte da nossa vida real. E, assim, nos estudos, né, e também nas observações, no decorrer desse período da nossa formação acadêmica, o que foi que mostrou, né, que
existe uma barreira que não possibilita a comunicação de conhecimento entre a matemática escolar e a vida diária, né? Então, assim, percebe-se também, né, que as metodologias empregadas no ensino da matemática, em especial no eixo temático, né, de resolução de problemas, precisa ser revista para que as escolas tenham êxito no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né? E a resolução de problemas não se torne um fim em si, mas que ela seja uma orientação para a aprendizagem, pois através dela, né, da resolução de problemas, é que o aluno ele pode criar seus próprios conceitos, né, criar suas próprias estratégias, suas próprias metodologias e ter as suas atitudes matemáticas. Então, era só o que eu queria destacar, né? Que o professor ele tem que se recriar, se reconstruir diariamente, né? E o papel dessa área da resolução de problemas como metodologia é que de fundamentar aquele professor para que ele, né, obtenha um amplo recurso didático, procedimental, né, e que tenha êxito em seu trabalho. Agora a Tainara vai dar uma aí nas referências. Então, as referências que a gente utilizou para construir o artigo foi embasado em vários autores, né? Também nos slides disponíveis que estavam disponíveis na biblioteca, leituras das diretrizes curriculares, dos parâmetros nacionais, o que eles diziam sobre a resolução de problemas, e a gente pode perceber que em todos eles abordam a resolução de problemas, podemos dizer, como uma nova ferramenta de ensino e aprendizagem para o aluno, né? Porque proporciona a ele o quê? O raciocínio lógico, a criatividade de pensar, e é isso. Pode finalizar. Só para finalizar mesmo, pronto, que a gente só tem que falar isso mesmo, tremer aqui. Só para finalizar mesmo, é que assim, é que acredita-se, né, conforme as meninas já falaram, todos esses estudiosos, que o ensino da matemática é essencial para o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Pois ela, né, a matemática, juntamente com as outras disciplinas, principalmente ela, forma no mesmo uma visão crítica, permitindo conhecer e resolver problemas referentes a cálculos existentes no dia a dia, né? É só ressaltando mesmo a importância da matemática para a nossa vida, né? E para a vida é assim, e mostrando isso para os alunos, né? Que ela está presente diariamente e que deve ser levado com uma ampla importância, né? Para até mesmo questão de sobrevivência, né? Porque ela já foi criada, foi revolucionada com esse âmbito, né? De ajudar nós pessoas, na nossa convivência, resolver nossos próprios problemas. Então, em nome da equipe, agradecemos, né? E é só isso que a gente tem para apresentar.